Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado 2 de abril, sábado da quarta semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Você que pela primeira vez está nos encontrando aqui no YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda também. Se inscreva aqui no nosso canal, onde acontece muita coisa e tudo ao redor da palavra de Deus, do Evangelho de cada dia, em tudo que através desse YouTube a gente envia para o Brasil e para o mundo, sempre ao redor da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, esteja aqui conosco sempre. E não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas a missa do domingo a gente transmite sábado à noite, 19h30 e domingo, 8 da manhã. E se você, por motivo justo mesmo, não tem condições de ir à sua paróquia, você pode acompanhar a Santa Missa aqui da paróquia São José de Alto Piquiri, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje. Nesse sábado, a igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53, e diz assim: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, mais uma vez, é um grande debate a respeito de quem é Jesus. E aí o versículo 43 diz assim: Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Bom, então aqui já tem algo muito importante para nós. De onde foi que a gente tirou esse Jesus que une todo mundo? E aí todo mundo se senta ao redor de Jesus, porque Jesus não quer que a gente brigue. É verdade, Jesus não quer ninguém brigando com ninguém. Mas há e haverá divisão no meio do povo por causa de Jesus. Uns dizem que ele é isso, outros afirmam que ele é aquilo, outros objetam que Jesus sempre foi polêmico, sempre será polêmico. E não se assuste com as divisões no meio do povo, até mesmo no meio da sua família por causa de Jesus. E aí nós vamos vendo toda a desinformação a respeito da pessoa de Jesus. Não, mas ele é da Galileia, então não pode ser ele, porque a Escritura não diz que é descendência de Davi vinda de Belém? Pois é, cabeção, mas onde é que foi que Jesus nasceu? Em Belém. O pai dele é descendente de quem? Do Davi. Olha, a ignorância, e o padre falava disso no homilia de ontem, a ignorância culposa. Às vezes a nossa fé não cresce porque a gente ignora coisas que poderiam fazer a fé crescer. E nós ignoramos essas coisas, às vezes sem culpa, mas às vezes com culpa. Às vezes com culpa. E aí então, emprestando a palavra do fariseu lá no final, vai estudar, quando era eles que tinham que ir, né? Mas vai estudar. Irmãos, a fé precisa ser estudada, tem tanta coisa boa, né? Tem esse lado do estudo mais querigmático, existencial do Evangelho, que o padre coloca aqui na homilia, um pouquinho de teologia, de exegese, e já vamos aplicando na nossa vida, iluminando a nossa vida com os mistérios de Jesus. Mas tem coisa mais elaborada aí na internet, outros padres, outros canais do YouTube, onde tem um pouco mais da teologia mesmo, da história da igreja. Vamos lá, minha gente, é só sair às vezes de tanta bobajada que a gente fica vendo, que não serve para nada, e ir estudar um pouco mais da nossa fé. Ir conhecer um pouco mais do Evangelho, da Palavra de Deus, não é? E como isso faz bem, e ainda que haja divisão no povo, na família, nos ambientes, no trabalho, dentro de mim não há mais divisão, dentro de mim fica certinho quem é Jesus.
Eu acho tão bonito os testemunhos que a gente recebe pelas redes sociais e o povo manda no Instagram, aí fica bravo que eu não respondo. Claro que eu não respondo, dá tempo de ver, né? Mas às vezes coloca nos comentários ou no nosso e-mail. No nosso e-mail a gente consegue ver melhor, aí nesse testemunho@padremario.com.br. As pessoas agradecendo o quanto tem crescido na fé e o quanto isso melhora a vida. Pessoas que testemunham, pessoas que fazem o diário espiritual, que está lá no site, no nosso site, padremario.com.br, para quem é membro lá. Né? Todo mês vem as homilias escritas, com as perguntinhas para responder, sabe? Um pouco mais, dar 10 minutinhos a mais para Deus todo dia com a palavra. Por quê? Porque Jesus divide. Divide porque o ser humano é pecador, divide porque tem gente que não quer nada com nada, divide porque tem gente que gosta mesmo de viver do jeito que o coisado gosta, mas divide também porque há uma ignorância que nós poderíamos começar a resolver, né? E nós poderíamos começar a resolver. O pessoal aí que está fazendo o desafio de ler a Bíblia dentro de um ano, né? Aquela planilha que está lá no nosso site, junto com o Catecismo da Igreja, e partilha a riqueza. O Catecismo da Igreja ele é simples. Nossa, padre, eu não sabia. Nossa, como está sendo bom. Percebe como há uma ignorância que às vezes já passa a ser culpa minha, quando eu não decido fazer nada em relação a isso, né? E aí querem prender Jesus. E aí começa algo aqui no Evangelho. A cegueira e a dureza dos líderes. Aqueles que deviam enxergar mais e melhor e crer por primeiro são cegos e duros. O que eles fazem? Mandam os soldados lá, os guardas, irem no templo prender Jesus. Os guardas voltam sem Jesus. Por que vocês não prenderam Jesus? E aí versículo 46. Verde Palmeiras. Ninguém jamais falou como esse homem. Gente, ninguém jamais falou como Jesus. E Jesus ainda fala como ninguém é capaz de falar no Evangelho, na Escritura e dentro dos nossos corações quando a gente reza a palavra. E os guardas estão encantados com Jesus. Eles começam a ter fé. O povão e os guardas, encantados e fervorosos. Os sacerdotes, os fariseus e os mestres da lei estão nervosos, enfadados, cansados, revoltados e bloqueados. Por isso nós precisamos rezar pela igreja também na figura dos seus líderes. Como é triste quando o povo tem mais fé e amor a Jesus que o seu próprio padre. Como é triste quando os mais simples, não por serem simples, têm um desejo de evangelizar mais do que a própria estrutura da igreja na pessoa dos seus ministros. E aí nós vemos, os fariseus vão brigar com eles, vocês estão se deixando se enganar. Aí nós temos o Nicodemos ali no versículo 50. Aquele que foi conversar com Jesus lá no início do Evangelho de João, na madrugada. Nicodemos, tem que nascer de novo, querido, da água do Espírito. Nicodemos gosta de Jesus e vai tentar defender, olha, mas será que não é pecado julgar antes de conversar com o cara? Já vai tomar um coice ele também, porque Nicodemos não se decide pela fé. Também tu és galileu. Essa gente é maldita porque não conhece a lei, né? O desprezo dos intelectuais, o desprezo dos estudados pela fé dos mais simples, né? Essa gente que não conhece a lei é maldita. Quando na verdade, às vezes, naqueles que não conhecem a lei, as rubricas litúrgicas, os códigos, os cânons do Código de Direito Canônico, quando na verdade aqueles que às vezes não sabem elaborar a fé de um jeito mais estruturado, têm muito mais fé do que quem estudou. Porque a fé é uma experiência que se faz na concretude da vida, né? Na concretude da vida. Não é só estudando, é estudando, mas se arriscando nessa fé. A gente vê aqui o Nicodemos. O Nicodemos era um homem que não conseguia se arriscar na fé. A cabeça dele estava concluindo que Jesus era o Messias, mas ele não consegue sair dessa rede dos fariseus, né? E fica ali embrenhado naquilo e a fé dele nunca vem à luz. E aí então vão falar para ele, você também é galileu? Vai estudar, verá que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Que triste, no Evangelho de hoje, Jesus não uniu. Pelo contrário, ele dispersou. Mas no fundo, meus irmãos, a grande objeção aqui não é essa origem primeira de Jesus, se é de Nazaré, se é da Galiléia, né? Mas é a grande dificuldade de entender, não que Jesus é Deus, mas que Deus seja Jesus. Que Deus seja um homem concreto, né? Que Deus tenha se feito humano, assumido a fome, a sede, o tempo, o espaço, os limites temporais e físicos de estar, né, na condição de ser humano. Então, e até hoje existe essa dificuldade de aceitar que Jesus Cristo é Deus. E aí o ser humano às vezes prefere acreditar no ET, no duende, em cada coisa estapafúrdia, do que acreditar que Jesus se fez homem.
E às vezes a gente prefere acreditar ou buscar as coisas mais exóticas e esotéricas do que aceitar e acreditar que Jesus me vem na Eucaristia, no pobre, no doente, naquele que hoje está sem condições de uma vida digna. A nossa grande dificuldade de aceitar que Deus se encarnou, se fez humano, concretude, e que isso nos religa a Deus. Que toda fé passa pelo próximo, que toda fé passa pelo ser humano, né? Por essa carne de Deus, né? Que está em Cristo e que agora está na Eucaristia, mas que está no próximo também, que sofre, né? As suas lutas. E aí então Santo Irineu vai dizer, né? A palavra de Deus, que é Jesus, a palavra de Deus se fez o que nós somos para nos transformar naquilo que Ele é. Acolhamos Jesus, apesar de tantas divisões e confusões, que o Espírito de Deus nos dê a graça da fé, para que dentro de nós a gente não esteja dividido, mas totalmente entregue nas mãos de Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.